Boa noite, minha gente linda, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Sei que vai começar a chegar o pessoal agora. Vamos hoje falar sobre o mecanismo de defesa do ego. Vou dar sempre algumas orientações antes de a gente começar a nossa live, tá? E também perguntar aqui pra vocês se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Quem estiver vendo e me ouvindo bem, por favor, digita o número 2 pra eu saber que tá tudo certinho. Eu só tô abrindo ainda aqui o computador, tá? Pra abrir o PowerPoint aqui da live de hoje. Como é que vocês estão? Muito triste que o Brasil perdeu hoje. Vamos lá. Mecanismos de defesa do ego. Já ouviu falar sobre isso? Alguém aqui já ouviu falar sobre os mecanismos de defesa do ego? Sabe? Tem uma ideia do que pode ser, sobre o que fala? Alguém já ouviu falar? Quem já ouviu falar, dá um ok aqui, manda um joinha. Mas se não ouviram também, não tem problema, porque a gente vai ver hoje como que ele funciona, os tipos de mecanismo de defesa. Não todos, tá? Porque todos, ele é muito abrangente, tem vários tipos, mas alguns, os principais aqui a gente vai ouvir, a gente vai falar sobre ele hoje. Então, o ego a gente fala que é a nossa personalidade. Ela começa a ser formada com o apoio do ego da nossa mãe. Então, a gente sempre fala assim, que a mãe é o nosso ego auxiliar, ou seja, ela que vai apresentando pra gente o mundo externo. Ela que vai nos colocando no princípio da realidade. O que é o princípio da realidade? Opa, eu não posso ter tudo o que eu quero. Opa, eu vou me frustrar. Nem tudo é da forma que eu quero, não é eu chorei e eu ganho. Então a mãe, ela vai fazendo esse apoio, vai dando esse auxílio pro ego da criança. Então vamos começar. Ego, mecanismo de defesa. Vamos começar primeiro dizendo o que é o ego, né? O ego é a segunda instância da nossa psique humana. E ela é responsável por mediar, ele está como um mediador ali entre os impulsos do id e a moralidade do superego. O ego, ele é regido pelo princípio da realidade, como eu falei. Quem vai apresentando pra gente é a mãe que vai fazendo esse papel de auxiliar, de apoio. Ou seja, suas características é de aproximar ao máximo das imposições sociais, regras e normas, atendendo às exigências do superego. Então vamos lá, todo mundo que nasce, lá o bebê recém-nascido, o id nasce com todo mundo, tá ali. O id é o que? Os nossos impulsos, eu choro, eu recebo na hora, todos os meus desejos, é o princípio do prazer que estabelece ele, que rege ele. Então tudo que eu quero, eu tenho na hora. Aí a mãe tá ali ajudando aquela criança, auxiliando aquela criança e mostrando, olha, não vai ser sempre assim. Às vezes você vai ter que esperar quando você chorar. Eu não vou te dar comida na hora, ou eu não vou vir aqui te dar uma mamá na hora. Você não pode fazer tal coisa, não pode mexer em tal coisa. Então a mãe vai apresentando esse ambiente, o mundo externo, com o princípio da realidade, ou seja, mostrando que eu não posso ter todos os meus desejos satisfeitos na hora. E que às vezes eu tenho que adiar esses desejos e essas vontades por causa das regras, das normas e das imposições. Então, gente, e o superego, o que ele faz? Ele é aquele que vai dar aquela moralidade, ou seja, ele vai dizer, ó, isso é certo, isso é errado. O id vai dizer assim, vai, faz, se você quer, se você tem vontade, consiga isso a qualquer preço. O ego vai mostrar assim, olha, tem algumas coisas que não podem ser agora.
E lá vem o superego e diz assim: não, isso é errado. Você não pode fazer isso porque você pode prejudicar uma outra pessoa. Falando de um adulto, né? E o que seriam os mecanismos de defesa? Os mecanismos de defesa se manifestam na nossa vida e podem influenciar decisões e atitudes, desde o nosso relacionamento amoroso até as nossas relações profissionais. A Cleo aqui, misericórdia, por isso tem um monte de gente, de pessoas mimadas. Vamos dizer que seria mais ou menos isso, mas tem mais algumas questões aí que também podem influenciar em relação a isso, tá? Os mecanismos de defesa, eles são estratégias usadas pelo ego para evitar os conflitos entre o id e o superego, que seriam extremamente dolorosos. Porque vamos pensar, sem o ego tá lá o id e o superego. O id vai ficar brigando, dizendo, se você não gosta daquela pessoa, então vai lá, faz alguma coisa pra ela que você não gosta. E o superego vai estar ali dizendo, não, você não pode fazer isso é errado, a gente não pode sair machucando as pessoas. Entende? Então eles ficam naquela briga. E o ego tá ali no meio. Sempre que o ego percebe uma invasão do id que pode causar um atrito com as imposições do superego e que assim podem causar os prejuízos pro ego, ou seja, prejuízo para minha personalidade, ele percebe que tá na hora de intervir. Ou seja, aconteceu alguma coisa, o ego tá lá. Ele pode até, não diria que ele é o mais forte, tá? Porque ele precisa ter aquele controle. Por isso que tem o ego e por isso que tem o superego. Porque o superego, ele vem pra dizer assim, ó, isso é certo, isso é errado e ponto. Você não pode fazer isso. Entendeu? E o ego, ele tem que estar mediando esse conflito entre os dois, tá? Pra você não se culpar demais ou se punir demais, ou pra você pensar, eu posso fazer tudo e tá tudo bem. Tá certo? Então ele percebe, o ego, que tá na hora dele entrar no meio ali do id, do superego. Opa, tá acontecendo alguma coisa aqui, como se eles estivessem brigando. Nós que temos que ter o controle. Isso, por isso que o superego, ele aparece como, a gente fala até como uma questão assim, que ele tem uma... Ele traz essa questão da culpa, essa questão da punição, entende? Então, a forma que isso acontece, a forma que o ego vai lá intervir, entrar no meio do que tá acontecendo, é por meio de defesas. O ego luta com o que ele reconhece. Então ele reconhece e pensa assim, nossa, isso aqui é perigoso, então pera que eu preciso entrar e me defender. E defender para que nada mais doloroso aconteça aqui nesse meio. Quando eu for falando dos tipos de mecanismo de defesa, vocês vão entender para que eles vão servindo. Eu vou dando exemplos, além de eu dizer como que eles funcionam, eu vou dar o exemplo para vocês de prático. Peraí, gente. Então, todas essas medidas de defesa do ego visam a segurança da personalidade, ou seja, de mim mesma. E para poupar a pessoa de ter uma experiência de dor. Então, assim, o id vai lá e vai trazer o impulso dele. Aí o superego chega e vai dizer, olha, não pode ser assim, você não pode você não pode perder o controle, como se fosse, você não pode sair fazendo as coisas que você quer. Então, pera lá, não. Aí vem o superego e vai te dar como se fosse até uma dose de culpa, assim. Ah, então eu não posso fazer, porque eu posso machucar alguém. Então o ego entra no meio e vai dizer, opa, então vamos trazer uma defesa aqui, pra eles não ficarem nesse conflito entre eu vou fazer e eu não posso fazer porque isso é errado. Então, os tipos de mecanismos de defesa.
Gente, vou parar só aqui um pouquinho para explicar. Eu não dei essa orientação no início, mas antes de a gente prosseguir aqui para os tipos de mecanismo de defesa, quero falar aqui para vocês que no final eu sempre dou um tempinho, uns 5, 6 minutinhos para vocês me fazerem perguntas, tirarem alguma dúvida. Eu sei que muita gente não gosta de perguntar aqui ao vivo, não tem problema, pode mandar depois por direct, mas eu sempre dou um tempinho para ou pedir que eu repita alguma parte que não entendeu e fazer perguntas. E outra coisa, essa live, ela fica gravada depois no canal Psique da Criança lá do YouTube. Eu não deixo ela gravada aqui no Instagram, tá? Quando ela termina, depois eu baixo e coloco lá no canal do YouTube. Então quem perdeu ou quem não conseguiu ver tudo desde o início, pode ver depois lá no canal do YouTube, tá certo? Então, tipos de mecanismos de defesa. Vamos começar com o primeiro, que é o mais comum de todos e com certeza, ou não com certeza, mas eu acho que a maioria das pessoas já deve ter escutado sobre ele. Eu vou falar aqui pra vocês qual é e vocês me dizem se vocês já escutaram sobre ele ou não. Não precisa me dizer o que ele é, mas se já ouviram essa palavra em algum momento. Recalque e repressão. Alguém já ouviu essa palavra? Só não pode ser em letra de música, que eu acho que em letra de música tem palavra recalque, né? Alguém já ouviu alguma coisa sobre esse tipo de mecanismo de defesa? Que ele é um mecanismo de defesa do ego. Ele é um processo inconsciente. Olha, acho que a maioria das pessoas já deve ter escutado, ó, sim, muito. Acredito que quase todo mundo já tem ouvido falar sobre eles. Ou falar assim de reprimir, essa pessoa tá reprimindo muito o que ela tá sentindo, né? A gente também já deve ter escutado em algum momento alguém falar sobre isso. Então é um processo inconsciente no qual o sujeito reprime um pensamento, ou seja, como se fosse esmagar mesmo, vou enterrar, vou deixar aqui o máximo preso, sufocado. Seria mais ou menos isso. Reprime um pensamento, um impulso ou um desejo inaceitável, eliminando o risco desse conteúdo afetar o sujeito. Amanda, o que isso quer dizer? Para ele tentar reprimir, para ele recalcar esse conteúdo, quer dizer que ele quer esquecer. Porque se ele lembrar, isso vai afetar de alguma forma esse sujeito. Então, reprimindo ou recalcando, o que eu faço? Ele tá lá escondido, tá lá enterrado. Ninguém sabe, eu não sei, quer dizer. O consciente, na verdade, não sabe o que tá acontecendo, não sabe esse conteúdo. Então, aqui, vou dar 2 exemplos. Uma pessoa pode reprimir. Um exemplo, quer dizer, uma pessoa pode reprimir um acontecimento extremamente traumático lá da sua infância. Hoje ela é adulta, mas ela reprimiu esse acontecimento traumático lá da infância. Tão profundamente a ponto de não conseguir recordar mais nada. Ela não lembra de nada, ela não lembra nada, gente. Só isso. Para se proteger da angústia e sofrimento que aquela experiência lá na infância causou. Então, o que quer dizer? Ela reprimindo, recalcando, ela manda lá pro inconsciente. Aí daí ele fica lá guardado. Ou seja, você não tem consciência do que aconteceu, você não tem mais consciência, não lembra mais do que aconteceu naquele tal período da tua infância. Porém, vai aparecendo através de sintomas, através de gatilhos, através de outras situações do dia a dia, dos relacionamentos, que vai demonstrando que tem algo ali latente, mas assim, super reprimido, enterrado. Eu gosto até de falar de enterrado, assim, que, sabe, bem guardado, que tá te trazendo alguns feedbacks, alguns flashbacks, quer dizer, algumas situações que às vezes tu sente assim, eu tô me sentindo mal aqui nessa situação e de repente nem sabe o porquê.
ou de repente alguém fala alguma coisa pra ti e você fica muito irritada, fica muito bravo, sofre demais com aquilo. Por que será que tá aparecendo isso? Tá lá, reprimido e recalcado. Esse é um recalque e repressão. O outro mecanismo de defesa é a racionalização. O que é isso, Amanda? É você ter um comportamento e você começar a racionalizar aquilo. Ou seja, tentar justificar o que você fez. Quando o sujeito comete algo reprovável ou inaceitável, ele usa da racionalização para diminuir ou excluir a culpa daquele ato. Deu para entender? Ele fez algo que é, assim, vamos dizer, deplorável, né? Ninguém aceitaria isso. Aí ele foi lá e racionalizou, ou seja, justificou aquele ato para tentar diminuir ou excluir completamente a culpa dele. Exemplo, uma pessoa que agrediu um animal, ela pode racionalizar essa ação. Como? Ela vai dizer assim, olha, eu me senti ameaçado, ou eu fiz aquilo porque para que o animal não me machucasse, então eu já fui pro ataque, eu já agredi ele. Mas mesmo aquela pessoa que cometeu aquela agressão, ela sabe que nenhuma dessas duas situações poderia realmente acontecer. Entendeu? Ela cometeu o ato, sabe que é inaceitável, sabe que é reprovável o que ela fez, e daí ela vai começar a inventar, vai começar a falar de coisas pra dizer, olha, eu fiz isso porque o animal ia me atacar. Eu fiz isso porque antes que ele me machucasse. Ou eu fiz isso porque eu me senti ameaçado. E de repente, quase que, vou dizer, não, de repente não, mas quase que 100% das vezes, nada do que ele tá sentindo, nada do que ele tá justificando iria realmente acontecer. Então essa é a racionalização. Deixa eu perguntar agora pra vocês. Vocês já perceberam alguém fazer isso se justificando isso? Vocês já tiveram alguma situação parecida com essa? Não vocês fazendo isso. Ou também a gente também faz, tá? Eu faço, outras pessoas fazem, todo mundo faz. A gente sempre usa os mecanismos de defesa. Mas vocês já perceberam alguém fazendo isso? Já viram alguém fazendo isso? Se já viram, me digam aí, dão um joinha pra eu saber, porque eu já vi várias pessoas fazendo isso. A gente vê isso, é muito... Racionalização é um mecanismo de defesa até bem comum. Opa, peraí que eu passei. O outro, sim, várias pessoas, a gente conhece bastante gente que faz isso. Negação. O que é a negação? É negar a realidade. Como assim eu quero negar a realidade? Eu não quero aceitar o que está acontecendo. Eu não consigo aceitar o que está acontecendo. Por quê? Porque é doloroso, porque isso me traz muito sofrimento. Então, o indivíduo nega um fato extremamente doloroso para evitar a carga de dor que esse evento carrega, protegendo essa pessoa psiquicamente. Ou seja, eu nego a realidade, eu não vou sofrer, então eu tô protegido. Não me traz angústia, não me traz sofrimento, não me traz nada. Um exemplo disso, a negação, ela também é bem comum, principalmente em casos como esse que eu vou falar pra vocês, tá? Um pai que perdeu um filho em um acidente, mas mesmo que o filho tenha falecido, ele continua a fazer todo dia as mesmas tarefas que fazia quando o filho estava vivo. Ou seja, abre a porta do quarto da criança, do filho, como se o filho fosse sair dali,
faz o café e coloca o lugar dele na mesa. Daí você vai dizer, meu Deus, Amanda, mas daí será que isso acontece? Acontece, gente. É negar a realidade, é dizer isso não aconteceu, ele continua aqui. Eu vou fazer as mesmas coisas, porque eu não quero enxergar o que está acontecendo, porque é doloroso. Então, coloca a mesa do café e coloca ainda onde ele ficava, o prato, né? Faz café, coloca na mesa, arruma as roupas, quer dizer, continua lavando, arrumando roupa, levando pro guarda-roupa. Arruma o quarto, faz o almoço, faz a mesma coisa. Então a pessoa nega o que aconteceu, continua fazendo tudo a mesma coisa, para não ter que encarar esse sofrimento. E isso, gente, é completamente compreensível, porque deve ser... Quem já perdeu alguma pessoa, algum parente, sabe como isso é doloroso, como isso pode trazer muito sofrimento mesmo. Por isso que essa pessoa negando essa questão, essa realidade, isso que aconteceu com o filho, o que ela vai fazendo? Ela não vai passando por aqueles processos do luto. Então isso vai acabar virando uma bola de neve e pode ficar cada vez pior para a pessoa. Tá? E eu digo pra pessoa de ficar pior, de ela acabar desenvolvendo alguns sintomas, alguns problemas em relação a isso. Isolamento. Isolamento é uma separação entre as imagens e as emoções que ocorreram juntas naquela situação. Você viu alguma coisa, sabe o que você sentiu naquela situação, porque elas aconteceram ao mesmo tempo. Isso acontece para que a pessoa para que ela não ligue os acontecimentos às emoções dolorosas que isso lhe causou. Por que isolamento? Vou dar um exemplo para daí mostrar para vocês, para explicar melhor. Uma pessoa pode relatar um acontecimento tão perturbador, tão traumático, mas sem apresentar ou expressar a menor emoção. Ela não chora, ela não tem nenhuma expressão facial. É como se ela fosse um robô falando sobre aquela situação que aconteceu com ela mesma. Como se não sentisse absolutamente nada. E por que ela faz isso? De novo, o ego tentando proteger essa pessoa. Fazendo o quê? Vou separar essas imagens, vou separar essa emoção, então eu vou isolar essa emoção. Quer dizer, quando ela for relatar esse caso, quando ela for relatar esse acontecimento que foi extremamente perturbador na vida dela, ela vai tirar essa emoção, ela vai como se fosse isolar, para que ela não sinta nada. Porque se ela sentir, ela vai voltar a ter... vai carregar o mesmo peso que ela carregou quando ela teve aquela experiência. Esse é um mecanismo de defesa que a gente chama isolamento. O último mecanismo de defesa, que é o mais nobre, o mais funcional de todos, é a sublimação. Por que o mais nobre e o mais funcional? Vocês já vão entender. Porque aquela energia, aquele impulso que a gente chama de destrutivo, é redirecionada para alguma outra atividade que seja socialmente aceita. Como? Uma pessoa agressiva pode redirecionar todo esse impulso que ela tem da agressividade na prática de alguma atividade física, como artes marciais, ou judô, karatê, ou ela vai fazer boxe, ou ela vai fazer alguma outra atividade que ela possa descarregar, transferir esse impulso. Temos vários exemplos. Por isso que a gente fala que a sublimação é a mais nobre e funcional, porque tu faz de algo que pode te fazer sofrer, pode ser doloroso, algo que te traga um alívio. Ou eu consigo canalizar isso aqui para esse lado. Ou seja, eu sou super agressivo, eu me irrito demais. Então, quem sabe se eu fizer algum esporte radical, se eu fizer alguma atividade física que precise de muito movimento. Artes marciais é super bom, né?
Então seria assim a sublimação. Eu falei aqui pra vocês, deixa eu até contar, eu falei do recalque e repressão, racionalização, negação, isolamento e sublimação. Tem muitos outros, tá? Tem formação reativa, tem deslocamento, tem introjeção, tem projeção, tem identificação com o agressor, tem diversos. Se a gente for falar de um por um aqui, a gente vai ficar até amanhã. Então, os mecanismos de defesa. O ego, ele é extremamente importante para a psicanálise. Muitas vezes a gente só fala assim do inconsciente, do inconsciente, do inconsciente, mas o ego também é importante. Por quê? Porque dessa forma podemos entender seu funcionamento e suas formas de proteção, ou seja, como que ele funciona. Qual é o mecanismo que ele mais utiliza? A gente utiliza diversos, mas muitas vezes tem alguns desses que a gente utiliza muito mais. Suas formas de proteção para então entendermos as manifestações do id. O que isso quer dizer? Do que o ego está se defendendo, que o id está tentando trazer esse impulso, está tentando trazer esse desejo, algo que não é aceitável. Por que o ego está tentando se defender? O que aconteceu? Lembra que eu falei que o mecanismo de defesa, ele influencia muito nas nossas decisões e nas nossas atitudes. Seja em relacionamento profissional, relacionamento amoroso, relacionamento profissional, amoroso, nas nossas decisões, em tudo, gente. Vou deixar aqui pra vocês um tempinho, uns 5 minutinhos, pra quem tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa que tenha ficado de dúvida sobre os mecanismos de defesa. Vou falar de mais um aqui, que a gente falou desses, mas vou dizer um que é super comum e acontece muitas vezes com os pais. A projeção. A projeção é o quê? Eu projeto naquela pessoa, eu projeto naquela criança algo que eu não aceito em mim. Então, assim, o que eu não quero reconhecer em mim, o que é dolorido demais pra mim, eu acabo projetando na outra pessoa. Aí eu coloco essa característica naquela pessoa. E daí tu pode até falar, aquela pessoa tem esse jeito que eu não gosto. Será que realmente é ela que tem essa característica, que tem esse tipo de personalidade, que tem esse tipo de atitude? Ou será que você tá projetando algo que não gosta em si? A projeção, ela pode ter um lado bom e um lado ruim. O lado bom, ela pode ser a base da empatia. E o lado ruim é muitas vezes tu se tornar até agressivo com a outra pessoa, que você está projetando aquilo que você não gosta em você e que você não quer reconhecer. Certo? Bom, falei de mais um, vou deixar aqui o tempinho para alguém perguntar, se quiser. Já falei que depois esse vídeo fica gravado no Psique da Criança, no canal do YouTube. Aqui nos destaques tem um botãozinho aqui que você pode entrar lá na página, mas eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Combinado? E foi isso, minha gente. Que bom estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado da live de hoje. Os mecanismos de defesa são muito importantes mesmo. E muitas vezes quando a gente começa a reconhecer algumas coisas, algumas defesas que a gente tem, a gente consegue até fazer essa mudança, parar e pensar, por que eu tô fazendo isso? O que tá acontecendo que eu tô fazendo isso? Será que eu tá justificando esse ato? Vai estar me protegendo de alguma coisa? Ou será que eu posso dizer que eu fiz aquilo porque eu realmente estava com raiva? Eu não controlei o meu impulso. Lembra da racionalização? Minha gente maravilhosa,
Deixa aqui um abraço bem apertado, um esmaguinho. Um beijo grande no coração de vocês. Muito, muito obrigado por estarem aqui. Desejo vocês um excelente final de semana. Até sexta-feira que vem. As lives não vão parar nesse período de final de ano. Tá? Só vão parar uma semaninha ali entre Natal e Ano Novo. Mas depois a gente vai voltar com tudo. Então se inscreve também lá no canal e a gente vai continuando aqui com as nossas aulas. Um beijo grande no coração de vocês.